mais uma edição do AMABcast, o podcast da Associação de Magistrados do Estado da Bahia, que tem como finalidade atualizar os magistrados e também demonstrar o excelente trabalho dos nossos colegas juízes que estão à frente de diversas comissões e eventos aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E hoje, com muito prazer, com muita satisfação, eu recebo aqui no AMABcast o Dr. Faisal, muito conhecido no nosso tribunal, foi inclusive instrutor, professor do curso de formação de magistrados, do qual eu participei. Eu diria que o grande especialista em execuções penais aqui da Bahia, que está à frente do BNMP, à frente de diversas comissões e com competência para falar acerca dos temas que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é um tema muito interessante, tanto para magistrados, quanto para acadêmicos, quanto para aqueles que ainda pretendem ingressar na magistratura, que é acerca do juiz, sobre o juiz de garantias. Houve recentemente, eu quero já agradecer ao Faisal por estar aqui, recentemente no pacote anticrime, a introdução do juiz de garantias, um tema polêmico. A audiência de custódia já havia sido implementada anteriormente pelo STF, naquele julgamento do estado de coisas inconstitucional, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria se implementar uma audiência de custódia para que o sistema carcerário brasileiro não fosse sobrecarregado, com situações em que um magistrado poderia, numa análise preliminar e numa audiência, analisar sobre a possibilidade ou não da conversão do flagrante em preventiva ou aplicação de medidas cautelares, e posteriormente o pacote anticrime trouxe a questão do juiz de garantias. E eu convidei o Dr. Faisal porque ele foi um dos responsáveis pela implementação da nossa primeira experiência aqui na Bahia. O Brasil todo está experimentando essa experiência nova do juiz de garantias, e eu já vou passar a palavra para o nosso convidado, que vai nos ajudar e vai esclarecer como foi feito o estudo, como foi implementado, e falar um pouco mais acerca de audiência de custódia e de juiz de garantias. Obrigado, doutora Jocélia. Uma satisfação enorme participar aqui do AMABcast, reforçar o pioneirismo dessa ação, da nossa associação, falar para os nossos colegas, enfim, é sempre um prazer. Quantas vezes me chamar, eu virei. Muito obrigada, Faisal. E falando sobre o juiz de garantias, já para começar a tocar no nosso tema, essa não foi uma construção minha, dizendo aqui internamente no TJ, né? Tem uma comissão nomeada pela presidente, liderada pelo desembargador Nilson Castelo Branco, que se debruçou sobre a nossa realidade na tentativa de implementar os juízos das garantias da forma mais, digamos, orgânica possível, porque os desafios são enormes, o Estado é muito grande, a limitação orçamentária ela realmente existe, e é uma decisão, né, isso veio através do pacote anticrime, como você já disse, e o país inteiro, de certa forma, vai ter que se readaptar para encarar essa realidade e naturalmente com alguma turbulência no caminho, porque nem sempre é fácil implementar isso. Nós tínhamos algumas opções na manga de como fazer essa implementação. Dá para perceber de forma bastante clara que não era viável implementar uma vara das garantias em cada comarca do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né? Então a gente pega comarcas muito pequenas, que a jurisdição é plena e não teria cabimento um juiz lá só para isso. Né? Não tem volume de trabalho para isso. E existem as listas naturais de substituição, então eu estou tentando já construir o que foi pensado. A lista natural também não parece a melhor alternativa, ela até funcionaria de alguma forma onde tem mais de uma vara criminal, mas também não me parecia razoável em comarcas onde tem uma vara criminal e uma vara cível, que o cível, que já anda muito assoberbado de trabalho, realmente, ainda assumisse responsabilidades de uma matéria que não é de especialização do magistrado. Então, todas as investigações, todas as custódias, tudo ficaria para esse juízo cível, porque ele não atuaria na ação penal depois. Então, isso já geraria um desequilíbrio em termos de organização. Em jurisdição plena, muito menos, porque o substituto está em outra cidade. Então, quebra a tônica e a lógica da audiência de custódia por completo. Então, a decisão adotada pelo Tribunal da Bahia foi, isso inclusive é previsto na resolução do CNJ, de fazer os juízos de garantias regionalizados. Então, nós partimos de um princípio, porque aí viria quais seriam as regiões quais seriam as sedes e as regiões agraciadas pelas varas de garantias. Existe um provimento da nossa corregedoria
que regulamenta a execução de pena. E ele diz aonde o preso provisório de cada comarca fica detido enquanto preso provisório, porque presume-se que ele não vai ficar na delegacia. Então já diz qual é a unidade prisional para onde ele vai e também depois diz para onde ele irá caso seja condenado pela comarca X. Nós adotamos então essas comarcas que são sede de estabelecimento prisional, que é para onde os presos provisórios já iriam de qualquer forma, para que elas sejam, num primeiro momento, as sedes dos juízos de garantia. Ótimo. Prevendo que se eu tenho que trazer um preso de uma cidade para outra, para ele permanecer preso aqui, caso o flagrante seja convertido em preventiva, pelo menos ele vindo para cá, eu evito que ele retorne para a cidade, caso o flagrante seja convertido, ele já adentre no estabelecimento penal, para a gente livrar as delegacias disso. A primeira regional criada foi a de Salvador. Ela abrange não só a comarca da capital, mas outras 11 cidades. Região metropolitana? Não é exatamente região metropolitana. Elas ficam ao redor de Salvador, mas a região metropolitana tem uma lei estadual que define qual é a região metropolitana de Salvador. Nem todas estão abrangidas pelo conceito da nossa resolução, né? Sim. E já nesse primeiro momento os desafios apareceram. Então, a expectativa da comissão foi a criação dessa regional de Salvador, para que a gente perceba o funcionamento dessa vara por 2 meses. Ela já está fazendo um mês agora, né? Já está funcionando faz um mês, mais ou menos. E já deu para perceber vários acertos, alguns erros. Natural isso. E era para isso mesmo, para a gente estabelecer o que está certo, o que está errado, o que funcionou, o que não funcionou, para que num segundo momento saia uma normativa genérica ou geral sobre os juízos de garantias e só passe para o tribunal a incumbência de ir implantando as regionais, mas com uma normativa única já acertada. Existem alguns grandes desafios regionais, né? Porque nem a regional de Salvador não é igual igual será a regional de Barreiras. Sim, com né? certeza. As distâncias geográficas são gigantescas. Pensando nisso também, a gente fez a previsão excepcional, naturalmente, mas que já tem valido para a regional de Salvador algumas vezes, com relação à audiência de custódia por videoconferência. Aqui na capital, esse problema não é latente por enquanto. Porque um preso em Lauro de Freitas, um preso em Simões Filho, ele vem para a capital com alguma facilidade. Isso. Inclusive porque a polícia está doida para se ver livre desse interno. Para entregar, né? Isso, que é uma responsabilidade. Ou ele vai ser solto logo. Eu fui policial, então assim, a custódia e a cautela, a custódia do apreendido, do preso, é uma responsabilidade do policial. Então, enquanto da polícia, enquanto ele está na guarda da polícia, né, ele está sendo custodiado pela polícia, aquilo é uma responsabilidade. Demanda tempo, espaço, e a polícia tem outros crimes que estão acontecendo e que vão acontecer ali para investigar. A Polícia Civil e tal. Tem a questão da carceragem, que também é uma grande discussão no âmbito da própria polícia. Tem um desvio de função aí, né? Exatamente, que a Polícia Civil sempre discute se teria ou não essa competência. Então, na verdade, eles estão mesmo querendo que o Poder Judiciário faça a audiência de custódia, isso para encaminhar para o sistema carcerário ou que solte com as medidas cautelares. Só um ponto antes de continuar, para que quem não é da área jurídica ou está assistindo nosso podcast, só para vocês compreenderem o que aconteceu. Antes do pacote anticrime, o mesmo magistrado que apreciava o pedido de prisão, o pedido de medidas cautelares, que participava, não investigando, é óbvio, porque não é função do Poder Judiciário, mas que participava da fase de instrução do processo, antes de ir para julgamento, era o mesmo magistrado que posteriormente fazia a sentença. O pacote anticrime decidiu que isso seria dividido até para garantir uma imparcialidade maior do magistrado. Claro que tem correntes que são contra, correntes que são a favor do sistema, mas o que o Dr. Faisal está explicando para a gente é como o Estado da Bahia implementou o juiz de garantias. Então, nós estamos numa fase inicial em que foi implementado em Salvador o juiz de garantias para se analisar, como se fosse uma incubadora, para se analisar e se distribuir isso pelo Estado de acordo com o que está sendo analisado aqui em Salvador. E é muito interessante o que o Dr. Faisal colocou em relação a erros e acertos, porque era o que eu conversava com o Dr. Faisal antes da gente começar. A lei processual penal e a execução penal e o direito em si,
nem sempre ele condiz com a nossa realidade. Então, mesmo num projeto, por quantos meses foi estudado esse projeto de implementação, doutor Faisal? Isso tem 1 ano. Primeiro a gente precisou entender os números, né? Ainda há algumas coisas a serem definidas. Por exemplo, Serrinha é uma sede de unidade prisional. Sim. Mas da talvez minha região também. Da sua região, mas talvez não caiba um juízo de garantias lá. Mas levar tudo para a Feira de Santana, que já vai ser uma regional grande, pode ser que sobrecarregue. Então tem algumas coisas na mesa, mas o nosso estudo, num primeiro momento, ele se fundamenta em números, né? Então, uma coisa é a definição das sedes, a outra coisa é como dimensionar a estruturação do judiciário para operar naquela sede. Sim. Porque há sedes que 2 juízes, uma vara com 2 juízes será suficiente, vão resolver o problema, né? Ou vai resolver o problema. Outras não. Aqui em Salvador, nós dimensionamos em 3 varas. A solução aqui foi razoavelmente simples, porque as varas já existiam, elas só tiveram a competência transformada. Então, já tinham juízes, já tinham servidores, já tinha espaço físico, já tinha tudo. Essa muito provavelmente não vai ser a solução no interior, porque já vive com carência de estruturas e possivelmente lá vai ter que implantar uma vara nova, 1 ou 2 ou 3, a depender do lugar, dotá-la de juízes que o Acórdão do Supremo fala que tem que ser, não podem ser designados, né? Então tem que ser juízes naturais mesmo, titularizados, né? Dentro dos nossos critérios de promoção e remoção, e dotar elas de servidores. Então o desafio no interior é grande. Sim. É grande do ponto de vista operacional, é grande do ponto de vista orçamentário, porque aí a gente está falando de talvez 12 regionais. Sim. Né? Faisal, vou te fazer uma pergunta agora. Não vou fugir, mas não vou. Mas em relação à audiência de custódia, qual a sua opinião como magistrado? Você que já tem anos de carreira, porque eu falo porque tem uma questão popular e tal. Como juiz e alguém que é um estudioso da execução penal e não só na teoria. Porque uma coisa é você saber teoria, ler todos os livros. Outra coisa é vivenciar, estudar na prática e participar da execução penal. Que também é diferente, tá? Porque os livros não respondem as perguntas dos desafios diários. Exatamente. Os manuais não falam nada sobre os problemas que estão na mesa. Então, com todo respeito a todas as teorias, eu gosto muito de ouvir quem conhece a prática. Qual a sua opinião? Assim, você que vivenciou o Poder Judiciário antes da audiência de custódia, pós audiência de custódia, é alguém que está na prática. Eu vou te falar posteriormente o que eu pensava antes como policial e hoje como magistrado. E eu queria saber qual a sua opinião. Eu acho que esse seu sentimento, que eu já percebi que transformou, é mais ou menos o sentimento geral da nação. Isso. E eu já estou velho de casa, então eu entrei antes da audiência de custódia existir. E talvez poucas pessoas saibam, mas o Estado da Bahia foi o primeiro, isso já reconhecido pelo CNJ, a fazer audiência de custódia, que a gente chamava de audiência de apresentação, porque esse nome custódia não tinha sido cunhado ainda, desde 2011. Desde 2011, contando rapidinho essa história. E isso não foi ideia minha, eu preciso fazer aqui algumas homenagens, né? A Dr. Cláudio Daltro, ao desembargador Mário Riz, que na época era presidente do tribunal, ao colega Moacir Pita Lima, enfim, tem muita gente envolvida nisso, mas em 2011 havia muitos presos em delegacia aqui em Salvador. Isso gerava um transtorno gigantesco, tanto para as delegacias quanto para o Poder Judiciário. Imagina que uma análise de um auto de prisão em flagrante, que era distribuído para o Poder Judiciário, aqui já tinha SAGE a essa altura, ele demorava um tempo no setor de atermação, vamos dizer assim, para aquilo sair do papel e virar um processo digital. Aí aquilo ia para o cartório. Aí o cartório percebia que tinha um APF, o cartório colocava aquele APF concluso. E o juiz, no meio de tanta coisa para fazer, percebia que tinha um APF. Ele olhava, é caso de nulidade? Não, não é. Vamos ouvir o Ministério Público. Ele dava o despacho, o processo ia para o cartório. Aí o cartório, depois de não sei quanto tempo, percebia aquilo, mandava para o Ministério Público. Aí o Ministério Público tinha 10 dias para abrir. Naturalmente via que era APF, até abria antes. Mas, seguindo a regra do jogo, 10 dias para abrir, sei lá, 3 dias para se pronunciar. Então já estou falando de 15 dias de prisão provisória até então. E aí volta a comparecer se ele tem defesa constituída ou se ele não tem, abre para a defesa falar. No fim das contas, resolve soltar, e aí solta, devolve o negócio para o cartório, a decisão, né?
o cartório vai perceber aquilo no mediante tantas coisas, vai fazer um alvará de soltura, aí volta para o juiz assinar o alvará de soltura, e agora eu preciso soltar de fato esse sujeito. Aí faz um mandado para o oficial de justiça cumprir o alvará de soltura, e o oficial de justiça, quando pega o alvará e leva na delegacia onde o sujeito teve o flagrante lavrado, ele percebe que o preso não está mais ali, porque aquela delegacia não tinha contrato de alimentação, não tinha nada, enfim. Aí ele começa uma peregrinação por todas as delegacias de Salvador para saber onde o rapaz está, para finalmente colocar ele solto depois de 15, 20 dias, se tudo correr bem. Uhum. Certo? No meio desse caos todo, o que se resolveu fazer? Vamos colocar lá dentro da cadeia pública de Salvador uma base do Poder Judiciário, onde tenha sempre um juiz, um defensor público, um ministério público, e os advogados são bem-vindos. O preso termina de lavrar o flagrante, ele é conduzido para lá, ele fica numa área de triagem, o judiciário ali imediatamente já coloca o processo no site, todo mundo já fala, o juiz resolve na hora. Mais tardar no dia seguinte, a depender da hora que o preso chegou. Foi um embrião da audiência de custódia, nem sempre a gente via a pessoa, mas a defesa sempre via a pessoa. Se a defesa tinha algo a reclamar, a gente trazia a pessoa. Uhum. Eu dei a sorte, eu dei o expediente inaugural lá, e desde então venho me envolvendo com isso, até que em determinado momento a gente percebe que as delegacias se esvaziaram de pessoas e que finalmente o judiciário consegue entregar jurisdição rápida, né? Porque eu sei, tem várias pechas que batem no judiciário hoje, né? Tenho visto muito falar de corrupção, de parcialidade, de partidarismo, enfim. Mas o que sempre colou mal no judiciário foi a morosidade. Sim. Né? E dentro de um contexto estatístico, o que a gente percebe é que não mudou muito. Isso aí foram estudos que a gente fez lá no passado, porque depois disso eu passei a ser o coordenador do então Núcleo de Prisão em Flagrante. Eu chamei o IBA-DPP, que é um instituto de pesquisa, para me ajudar, ou nos ajudar enquanto tribunal, a entender o funcionamento daquela máquina. E o que se chegou à conclusão é que, racionalmente, não havia muita diferença estatística em termos da decisão que se dava antes e da decisão que se dava depois da audiência de custódia. O que gera mais impacto na população é a velocidade da decisão, que soa como impunidade caso ela resolva por conceder a liberdade. E é estranho porque a única vez que o judiciário consegue ser célere e resolver alguma coisa em 24 horas, a pecha da demora já não bate mais na gente. O que bate na gente é a pecha da celeridade, entendeu? E o que acontecia antes? Esse sujeito que foi solto depois de 20 dias, no esquema antigo, ninguém notava muito que ele tinha sido solto, ele meio que caía no anonimato. E o policial que prendeu ele, ou seja lá quem for, só vai perceber que esse sujeito está solto muito tempo depois. E aí meio que dava uma resposta assim, ficou preso por um tempo. Ficou preso por um tempo, eu nem sei quando foi que ele saiu, eu sei que ele saiu. Isso. E agora que a decisão é rápida, gera uma sensação de impunidade que não é impunidade, porque na verdade não tem nem o que punir. Exato. Né? O que não quer dizer que todo mundo vá solto. Não. Para controlar as audiências de custódia, existia uma plataforma do CNJ chamada SISTAC. E o SISTAC foi muito negligenciado por todos os tribunais. Assim, não vou dizer que está certo, mas também não está errado, porque já é muita coisa para a gente preencher, para a gente formulários para... E, no final das contas, na escassez de mão de obra, na escassez de tudo, você acaba, dentro de um contexto judiciário hoje, escolhendo qual briga você quer brigar e o que você vai negligenciar. Infelizmente, é isso. E o SISTAC era uma das ferramentas escolhidas para negligência. Não no núcleo de custódia de Salvador, porque ele vivia para isso, mas a gente sabe que o resto do Brasil, o resto do nosso estado, preenchia pouco. Então, a estatística sobre a custódia era uma estatística muito artesanal e pouco confiável. Mas agora a gente tem uma plataforma de coleta de estatística em tempo real da audiência de custódia disponível para mim, para você, para quem quiser. Porque o BNMP3, ele nos traz a obrigatoriedade de registrar o auto de prisão em flagrante, registrar a audiência de custódia, mesmo que ela não tenha acontecido, para depois permitir que se faça o alvará de soltura ou o mandado de conversão de flagrante preventivo. Então, desde agosto do ano passado, que a estatística de custódia passou a ser muito mais massivamente preenchida e com dados muito mais críveis do que antes. E a gente
percebe que existe uma média nacional de 60 a 40. 60% de conversão, 40% de soltura. Média nacional. A Bahia não destoa muito da média nacional, né? Agora catalogando o estado todo em termos de... Porque antes a estatística era muito voltada para a capital. O que nos importa é que a gente consiga, dentro de um contexto racional, ter um bom controle da porta de entrada. Portanto, as audiências de custódia servem para isso. Não é uma unidade livre estou, né? Parafraseando aqui a Frozen lá, né? Mas se a gente pensar que todo e qualquer flagrante passa por ali, então eu estou falando de estelionato, adulteração de placa de veículo automotor. Estou falando de furto simples de quem não teve nunca nenhuma passagem judicial. Maria da Penha, que é o grande índice hoje também. Que traz uma repercussão grande em termos de medidas protetivas, sim, mas não gera muita repercussão em termos de conversão de flagrante em preventiva. Então, eu tenho uma gama de crimes menores que naturalmente não vão gerar condenação em privação de liberdade clássica, né? Porque o regime aberto é a privação de liberdade, mas ninguém fica preso por ele. A pena substitutiva do regime aberto também ninguém fica preso por ele. E o que é interessante notar, Juscelia, é que eu vivi muito a audiência de custódia lá no comecinho. Como eu disse, era um grupo de colegas que se revezavam no então núcleo de prisão em flagrante, quando a audiência de custódia não existia formalmente. E nós fomos responsáveis por cunhar o procedimento, mas ela chega para nós como resolução do Conselho 2 anos depois. Eu até tive a sorte, eu presidi a primeira audiência de custódia oficial do TJ lá com o ministro Lewandowski, um dia tenso e interessante, mas o que a gente percebe a partir daí, assim, como eu fiz muita audiência de custódia no começo e depois, por ironia do destino, eu fui trabalhar designado, porque vara de substituição em Salvador é assim, na vara de execuções de penas e medidas alternativas aqui da capital, o que eu notava era que aquelas pessoas que tinham sido soltas na audiência de custódia, elas acabavam virando depois executados de pena de medidas alternativas. Ou seja, nem depois da sentença ele teve privação de liberdade, porque raios ele ia esperar o julgamento do processo preso. Sim. Né? Então, não é exercício de futurologia, tudo pode mudar no meio do caminho, mas as regras gerais de experiência mostram para a gente que esse sujeito não tinha critério para ficar preso, porque nem depois de condenado ele vai ficar preso. Né? E os crimes graves que falam por aí, os crimes com arma, os crimes de roubo a coletivo, homicídio, vá lá, porque homicídio quase não tem flagrante, vamos falar real. Né? Homicídio é muito difícil ter um flagrante. Tive alguns só. Poucos, porque poucas custódias. Quase sempre é custódia de feminicídio. Porque isso. o sujeito matou a mulher, todo mundo sabe quem é o marido, matou a mulher, o crime está mais ou menos fácil de resolver. Né? Mas esses homicídios de periferia, de queima de arquivo, cadáver, de vai tráfico, ter uma investigação. Isso não tem. Então, assim, quantos homicídios passam pela audiência de custódia que são agraciados com liberdade? Estou para dizer que é quase zero. É verdade. Né? Então, nos crimes de homicídios, eu sempre gosto de colocar, às vezes é muito mais fácil ter um pedido de prisão preventiva posterior, quando se descobre a autoria, do que ter um flagrante. Exatamente. Então, vem uma investigação, Sim. vem um indício de autoria, vem um pedido de atemporária ou alguma coisa assim, mas o flagrante é raro. A nossa luta agora, então, assim, eu estou dizendo isso meio que para justificar o índice de soltura e prisão, porque ele está bastante condizente com a realidade. E esse filtro na porta de entrada é muito importante. O sujeito preso hoje, o primeiro questionamento que se faz nele lá na triagem do sistema prisional é de qual facção ele pertence. E isso, de certa forma, é até ruim admitir isso, mas é uma realidade nacional. Isso, de certa forma, determina para qual unidade prisional ele vai, a partir daquela triagem. E mesmo que ele diga, eu não tenho facção nenhuma, a pergunta é, mas você mora em qual bairro? Porque eu não posso te botar na unidade prisional onde o bairro X
domina. Então você tem que ir para a unidade onde o seu bairro, dominado pela facção tal, está abrigado. E com isso, inevitavelmente, você consegue ou começa a prospectar clientes para o crime organizado, porque dentro da unidade prisional ele acaba sendo compelido a se faccionar. Isso. Eu diria também, só complementando e concordando com tudo que o Faisal colocou, que uma coisa é a gente fazer uma leitura. Eu leio todos os flagrantes, leio tudo. E outra coisa é você estar ali na audiência de custódia, na frente... Muda tudo. Muda tudo. Sangue quente. Na frente do autor, do custodiado. Então, e a sensibilidade, exatamente... Hoje, o sistema prisional, ele precisava passar por uma reformulação. Isso não é papel do Poder Judiciário, isso é papel do Poder Executivo. Nossa questão de presídios e realmente o filtro do Poder Judiciário em converter ou não o flagrante em preventiva faz com que evite-se uma situação que muitas das vezes, como bem colocado, que lá na frente, mesmo após uma sentença condenatória, aquele indivíduo não seria preso. Então, a colocação do Faisal é perfeita e eu concordo totalmente, realmente. E essa questão da audiência de custódia, de dar essa visualização, o Poder Judiciário solta. Não é que o Poder Judiciário solta, é que a lei penal brasileira estabelece quais são os critérios da prisão preventiva. Se tem critérios de uma prisão preventiva, não se tem uma prisão. E eu vou falar mais, eu sempre digo, se fosse para juiz pensar exatamente, ou ser policial, não precisava nem ter juiz. Se fosse para fazer o mesmo trabalho da polícia, não é que o trabalho do delegado é louvável e essencial, mas é o trabalho do delegado. O trabalho do promotor é louvável e essencial, mas é o trabalho do promotor. E o trabalho do juiz é louvável e essencial e é o trabalho do juiz. Então, o magistrado ele não pode e nem deve ter uma tendência a prender ou a soltar. Ele tem que analisar cada caso. E, com certeza, a audiência de custódia, você está de frente do custodiado, muda muito do que você fez uma leitura no papel. Muda tudo e eu acho que o nosso próximo passo agora é qualificar a audiência de custódia, que é uma coisa que Salvador já vinha fazendo, mas que era de difícil implementação no interior, por escassez de serviços. Mas a partir do momento que a gente percebeu que a custódia, aqui em Salvador, eu estou falando de um movimento de 10 anos. Isso. Ela já estava funcionando de forma recorrente. A nossa luta foi para qualificar esse serviço. Então, venha a IBEA-DPP, faça um estudo aqui para a gente, me ajuda a entender isso. Vamos trazer a central de instalação, desinstalação de monitoração eletrônica para dentro da audiência de custódia, para eu ter uma alternativa à prisão viável, factível, que o sujeito já saia dali com a tornozeleira instalada. Lembrando aí também tem polêmicas, porque a ferramenta da tornozeleira ela é sedutora para o judiciário, parece um avanço tecnológico, mas não é para botar em qualquer um. Não é para botar em quem já ia solto. Ela é uma alternativa para quem iria preso e eu consigo deixá-lo solto com a monitoração. Ela não funciona para vários crimes, isso aí já a experiência já diz. Ela funciona muito para Maria da Penha, ela funciona muito pouco para tráfico de droga, por exemplo. Né? Mas a ideia de qualificar a audiência de custódia era trazer para lá serviços como o Corra Pro Abraço, que nasceu a partir de um diálogo que eu tive com a Secretaria, então Secretaria de Justiça, porque agora mudou de secretaria, onde a prisão dos vulneráveis, pessoas absurdamente envolvidas com o uso de entorpecente, que entra uma vez, o judiciário solta, entra a segunda vez, o judiciário solta com cautelares, ele não vai cumprir cautelar, entra a terceira vez, fala, agora eu não tenho alternativa, eu tenho que te mandar preso. Eu estou falando de pessoas que moram na rua, problema que são social. Amplamente viciadas em tráfico, em uso de entorpecente, que às vezes o crime que eles praticam é furto de biscoito em mercadinho. Sim. Esse sujeito não precisa de cadeia, esse sujeito precisa de tratamento. Problemas sociais. E o Corra Pro Abraço, ele vem para a audiência de custódia, ele toma assento, ele tem uma sala no então núcleo de prisão em flagrante, onde ele prospecta essas pessoas e quando o judiciário resolve soltá-las, ele solta para o Corra Pro Abraço. O Corra Pro Abraço ajuda essa pessoa a se organizar, a fazer um uso. Eles não pregam nem abstinência de droga, mas uma redução de danos para o sujeito diminuir, ele começar e restaura um laço dele com a família. Quando esse sujeito vai na audiência de instrução, e ele vai, porque antes ele voltava para a rua, ninguém achava ele nem para ser intimado, e isso revertia numa preventiva lá na frente. Agora,
ele vai à audiência, ele vai acompanhado de alguém do programa, ele já chega limpo, organizado, chega se explicando, isso muda o conceito. É até uma chance dessa pessoa ter uma oportunidade que às vezes nunca teve. Exatamente, porque o judiciário, olha, o judiciário não, pelo menos eu não tenho prazer em ficar condenando a torto e direito, eu quero que aquele sujeito não cometa mais crime, isso a gente cria um espiral positivo, né? E muitas vezes ele chega no judiciário muito mais organizado, isso inevitavelmente vai, de certa forma, influenciar na sentença. Se eu tiver um indício de que ele não vai voltar a delinquir, para mim está ótimo, nosso papel foi cumprido com satisfação. Então, tem várias coisas que dá para fazer no incremento da audiência de custódia. Voltando e linkando isso com o juízo de garantias, eu sei que esse tipo de trabalho é quase impossível se realizar em 200 e tantas comarcas ou várias criminais do estado da Bahia. Mas quando a gente conseguir regionalizar, sei lá, em 14 polos... Qual é o próximo polo? O primeiro é Salvador, então, incubador, já tem um... Isso tá ainda na pauta para uma definição. Eu acredito que a gente vai começar pelas comarcas de mais movimento. Uma grande candidata seria Feira de Santana, num primeiro momento, porque é um polo grande, é perto da capital, dá para a gente perceber o funcionamento com alguma mais facilidade, de fazer visitas e tudo. Mas existe uma situação que envolve hoje Juazeiro, Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim não tem carceragem, então os presos de Bonfim da região, antes mesmo da custódia, estão sendo levados a Juazeiro, e isso tem gerado um refluxo. Então esse assunto foi levado ao Bahia pela Paz, que é o judiciário tem o domínio dessa definição, mas quanto mais compartilhada for essa decisão com as outras instituições envolvidas, melhor. E o Bahia pela Paz, ele meio que assumiu esse papel de articulador das implantações futuras do juízo de garantias, para que as instituições consigam ir fazendo essas definições juntas e ampliando. Então, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria ou em Feira de Santana ou Juazeiro, mas isso ainda está na mesa. E quais são as competências que foram estabelecidas para o juiz de garantias aqui na Bahia? Além da audiência de custódia, o que mais ficou a cargo do juiz das garantias? A competência foi definida pela legislação e pelo julgamento da ADI pelo STF, né? Isso. Mas, basicamente, custódia de tudo. Sim, é isso que eu quero saber. Se vai, por exemplo, a pergunta é justamente para chegar nesse ponto. Todas as custódias serão direcionadas, não importa qual foi o crime. Todas as custódias acontecem lá, não importa qual foi o crime. A continuação do APF e a tramitação do inquérito e de tudo que decorre do inquérito continua nas garantias, exceto alguns crimes que o STF excepcionou. Sim. Violência doméstica e familiar, e aqui não só contra a mulher, também contra menores. Então lá o Henri Borel, sim, se eu tenho um crime de roubo contra um menor, a competência continua sendo da vara das garantias. Tá. Se eu tenho um crime de violência doméstica familiar contra um menor, aí vai para a vara especializada. Tá. Uma violência doméstica familiar contra a mulher vai para a vara especializada depois da custódia. Homicídio e... Deixa eu ver se eu me esqueci de algum. Eu acho que é isso. E menor potencial ofensivo, mas isso já não era um problema, porque os juizados já cuidavam. E qual tem sido o maior desafio na incubadora? Algo que talvez não fosse esperado? Esperado era, mas o desafio, primeiro, é articular isso tudo com as outras instituições, principalmente com a Polícia Civil. Articular isso tudo com o Ministério Público, porque precisamos de promotores acompanhando os inquéritos policiais para fazerem as denúncias logo depois. E, sobretudo, administrar o acervo herdado imediatamente pelas varas das garantias. Porque uma coisa é eu ter os números crus, e eu sei que eu tenho aqui uma investigação com uma interceptação telefônica, que tramita na vara X. Sim. E eu tinha várias dessas informações nas várias varas. Isso pode estar lá esperando decisão, como pode estar lá na quinzena que está rodando a interceptação,
às vezes já tem até pedido de cessação de interceptação. Então, a gente tinha os números do que estava ativo, mas não tinha detalhe do andamento de cada processo, porque era impossível catalogar isso, porque isso é muito dinâmico. E quando instalamos as 3 varas, imediatamente todas as outras declinaram dos seus acervos para essas 3 varas. Então, o desafio agora tem sido organizar o funcionamento dessas 3 varas para elas saberem lidar bem com o acervo que elas receberam de uma vez só. Com processos que não tenho nada para fazer, mas com alguns outros que têm operações rodando, operações já na rua, com mandados expedidos e custódias dessas prisões. Então, as varas estão agora numa fase de organização interna, inclusive com uma indicação muito positiva de algumas pessoas que nos procuraram, servidores experientes, para se oferecer para ir lá ajudar a organizar, sabe? Criando um ambiente legal. Então, tem uma fase de turbulência que já era esperada e que está sendo vencida, e eu acho que daqui a pouco a gente consegue, com esforço coletivo, principalmente dos servidores muito dedicados da vara, preciso falar isso, acho que a gente vai conseguir vencer. Já com a expectativa, talvez, de criar mais uma para Salvador. Eu pensei isso, que na verdade, talvez observar que 3 vão ser poucas. Eu acho que Salvador já merece a quarta vara de garantias, e a comissão definiu por fazer essa proposta à presidência, que deve ser encaminhada na próxima semana. Tá ótimo. Porque realmente eu imagino que acabou que concentrou tudo que tinha em andamento das outras varas, né? Da parte do que é competência do juiz de garantias. E processos muito, muito complexos, às vezes, porque eram os processos que tramitavam na ORCRIM, isso que eu pensei, de organização criminosa. Né? Então, são processos com muitos investigados, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem os reflexos posteriores, né? Então, já tem a pauta, por exemplo, das custódias, que é uma pauta pesada para vencer diariamente, dos flagrantes. Quantas audiências de custódia são feitas em Salvador mensalmente, semanalmente? Eu acho que uma média de 18, 20 por dia. Por dia. APFs, porque tem APFs que tem 3, 4 custodiados. Presos, né? Isso. Quando as varas de custódia acabam deflagrando uma operação, porque as operações são quase todas antes do oferecimento da denúncia, né? Sim. Muitas vezes a gente se depara com uma operação que prende 20 pessoas num dia. Então, a gente precisa ali ainda tentar organizar, porque me parece irrazoável que esses presos em flagrante se misturem com as audiências de custódia dos presos por operação, que é até uma custódia mais fácil de fazer, porque não tem deliberação sobre manutenção, conversão de flagrante preventiva, né? Mas é uma coisa que consome tempo, consome trabalho, então isso precisa ser mais bem entendido. Eu acho que a quarta vara viria em um bom momento para a gente, por exemplo, deslocar toda a prisão de operação, a custódia ser feita num local distinto do local dos flagrantes, para dar uma organizada. Inclusive, como a vara sabe com antecedência o dia que a operação vai ser deflagrada, dá até para ficar de sobreaviso e organizando esse negócio, né? E tem uma coisa que preocupa também, que são as coletas antecipadas de prova, principalmente nesses crimes que envolvem menores, né? Que tem que ter uma escuta qualificada, enfim. Depoimento especial. E o medo que a demora na prestação jurisdicional acabe prejudicando a produção dessa prova. Então, tem ali uma fase de... Mas isso é interessante, que é uma fase de entendimento para a gente melhorar a prestação do serviço. Tudo está sendo analisado. Por outro lado, eles, inclusive, vão cuidar das homologações da ANPP. Então, o que a gente tira disso tudo é que, muito possivelmente, os juízes de vara criminal, que não vão ter que se preocupar com essa coisa toda, eles tenham uma capacidade de trabalho nos processos em tramitação que consiga ser muito acelerados para a gente ter sentença rápida. Com certeza. Porque na medida que eu vou tirando o problema deles, eu tiro a NPP, distribui a competência, que não é complexo, mas é trabalhoso, tem que marcar audiência, etc. Na medida que a gente vai tirando as investigações, vai tirando tudo deles, eles ficam muito livres para julgar processo, e aí a gente já não vai julgar só preso, que é a nossa urgência, a gente vai ter muita liberdade para pautar os soltos e julgar os processos dos soltos também. Então, a vara de custódia funciona, a vara das garantias funcionando bem, a gente meio que garante uma qualidade excepcional de funcionamento das varas criminais para uma entrega rápida de jurisdição. Ótimo, isso é muito importante também. Ótimo. Faisal, passada essa questão do juiz de garantias, então tem um estudo, ainda não se sabe qual vai ser a segunda região que vai receber.
Em relação à execução da pena, quais são os programas que o Tribunal de Justiça da Bahia possui, além do Corra para o Abraço, que é algo preventivo e social, mas quais são os outros programas vinculados à execução penal hoje? Tá, vamos lá. A gente precisa pensar que boa parte das nossas condenações é em regime aberto. Sim. Pena substitutiva, porque o regime aberto clássico praticamente que não existe mais. O investimento em penas alternativas bem aplicadas e bem fiscalizadas é fundamental para que a Bahia se mantenha no topo do cumprimento qualitativo dessas reprimendas. Nós já fomos, ainda somos, referência nacional em penas e medidas alternativas. Não um serviço provido pelo Judiciário, ele é fiscalizado pelo Judiciário, mas ele provido pela Secretaria de Administração Penitenciária, né? As CEAPAs, que são as Centrais Estaduais de Penas e Medidas Alternativas, onde o Judiciário chama a CEAPA e a CEAPA é quem vai impor de forma dialogada a prestação de serviço àquela pessoa de acordo com o perfil daquela pessoa, das competências dela, das capacidades dela, e ela fiscaliza para nós o cumprimento dessa prestação de serviço. Ela prospecta instituições, ela prospecta então o apenado, ela conecta os dois, ela fiscaliza isso e ela nos presta informações dizendo cumpriu tudo, não cumpriu. Mas não é um cumprimento só de prestar serviço, é um cumprimento que tem um acompanhamento de um corpo multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, para que a pessoa entenda o que ela está fazendo ali, que ela reflita que aquilo é porque ela cometeu um ilícito e para que a gente tente com isso evitar a reincidência. O índice de reincidência de pessoas acompanhadas pelas CEAPAs é muito pequeno. Tá certo, eu não estou falando aqui de um criminoso violento que faça disso meio de vida, porque senão ele não era nem cliente, é uma pena substitutiva. Então vamos dizer, é um sujeito mais ou menos mais fácil de trabalhar. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem certeza do cumprimento da pena alternativa. Então o desafio que a gente tem agora é de reaquecer as CEAPAs que andaram por algum momento, eu vou usar uma palavra dura aqui, talvez não seja exatamente essa, mas foram mal geridas, tiveram muita ingerência política em algum momento, mas agora começam a se reprofissionalizar, se requalificar, e eu tenho muita esperança. Tem até um projeto de lei novo na Assembleia que reorganiza o cumprimento das penas e medidas alternativas. Bardot Geder, que é o nosso supervisor lá no GMF, está muito à frente disso, é a menina dos olhos dele, junto com a política antimanicomial, para a gente finalmente ter, de novo, uma prestação, uma pena substitutiva bem gerida. No aspecto da privação de liberdade em si, aí a gente tem alguns desafios. Vem aí o Pena Justa. Isso, que é um programa do CNJ, programa, né? Não só do CNJ, é um programa conjunto do CNJ com o Ministério da Justiça, que elaboraram o plano Pena Justa no espectro nacional, a partir da DPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Então, o que a DPF diz ao fim das contas? Olha, está tudo errado no sistema prisional. A gente precisa consertar isso. Eu, STF, não vou dizer o que precisa fazer para consertar. Eu vou pedir, ou eu vou determinar ao CNJ como representante do Judiciário e ao Ministério da Justiça como representante do Poder Executivo que elaborem um plano nacional de requalificação do cumprimento da pena, vamos dizer assim. Não é só a requalificação físico da unidade prisional. Esse é um dos passos, né? Mas que a pena consiga ser cumprida como ela precisa ser cumprida, inclusive devolvendo o sujeito ressocializado à sociedade. Então, essas duas instituições fizeram um plano nacional e a próxima etapa é cada estado fazer a adequação local do plano nacional. Então, nós estamos elaborando o plano estadual de pena justa. Até agosto, isso precisa ser entregue ao STF. A partir do momento que o STF homologa, os estados têm 3 anos para implementar as melhorias de forma organizada. Muitas das coisas que estão no plano nacional nós já temos funcionando. Muitas outras são de
mais ou menos ou razoável facilidade de implementação. Outras são muito difíceis, outras eu vou dizer que são impossíveis. Mas, enfim, a gente vai lidando para tentar melhorar o que der. Quais são essas implementações? O difícil é orçamento. A coisa mais difícil que tem é orçamento. Sempre, né? Porque não adianta eu fazer um plano se eu não tenho como custear esse plano. O repasse de recursos da União para os estados para essa finalidade ainda tem sido precário. Eu imagino que com a implementação do Pena Justa no âmbito nacional, o governo comece a direcionar mais recursos para isso. Uma unidade prisional nova hoje, para você ter uma ideia, custa na faixa de 40 milhões de reais. O problema não é nem construir, constrói até com alguma facilidade, com alguma rapidez. O problema é manter. Manter as pessoas lá dentro custa muito dinheiro por mês. Eu estou falando de unidades prisionais com 500 internos ao custo de mais de R$3.000 por mês cada um. Muitos deles lá, se tivessem R$3.000 por mês, não tinham nem delinquido. Sim. Concorda comigo? Mas, Sim. Enfim, acabaram batendo lá dentro. Mas a dificuldade de oferta de trabalho para esses internos, a dificuldade de oferta de... Eu não vou dizer lazer, que é uma coisa até que pega mal, mas dificuldade de entrega para esses internos de oportunidade de educação intraprisional. Então, a gente não precisa só de cadeia. A gente precisa de cadeia que tenha dentro dela um sistema de saúde que vale a pena, que tenha um sistema educacional que compense, que eu consiga levar trabalho para quem está dentro, trabalho para quem está no semiaberto, que sai para trabalhar todo dia e volta. Como está funcionando a execução do semiaberto na O semiaberto Bahia? é um problema. Em algum momento, o governo do estado investiu muito em vagas no sistema prisional da Bahia. Isso nos deu uma folga operacional. Hoje, aqui eu bato no peito para dizer, são dados coletados em tempo real pelo BNMP. A importância de alimentação do BNMP é porque ele nos traz dados que antes a gente não tinha. Até para conscientizar todos isso. Então, hoje a gente tem mais ou menos 15 mil presos na Bahia e, pasme, quase 14 mil procurados. Se todo mundo fosse preso hoje, quase dobraria a nossa população prisional. Ia virar um caos imediato. Mas esses 15 mil presos da Bahia, eles estão razoavelmente bem instalados, quer dizer, não tem excedente evidente, tem algum, mas não é nada caótico, porque lá atrás o governo do estado investiu em criação de vaga. Então a Bahia vem com uma folga de vagas em algum momento, até que agora a gente já está começando a superar a quantidade de vagas. Para vocês terem uma ideia, e aí, normalmente, o BNMP é que me traz esses dados. Com o Bahia pela Paz, com o reforço da segurança pública, com a segurança pública trabalhando de forma muito mais organizada e eficiente, nós temos tido um crescimento real de 1.000 presos ano na Bahia. Não estou dizendo de entra e sai, não. Quanto eu tinha no início de 2022, quanto eu tinha no final de 22, quanto eu tinha no início de 23, no final de 20... São 1.000 presos novos na massa por ano. O que significaria dizer que eu precisaria construir, eu não executivo, 2 unidades prisionais novas por ano. Porque a unidade prisional pega mais ou menos 500 presos. Sim. Eu receio que a gente chegue num momento daqui a pouco onde prender já está ou vai se tornar um problema, porque a polícia vai prender e não vai ter onde colocar. O Pena Justa, ele traz uma ideia de regulação de vagas para que a gente não retome o estado de coisas inconstitucional, onde eu só posso prender onde eu tenho vaga. É mais ou menos uma lógica de um hospital público. Eu sei que tem umas pessoas no corredor, eu sei que isso precisa ser melhorado, mas eu não coloco 3 pacientes no mesmo leito. Né? Por que eu coloco 10 pessoas onde cabem 2? Sim. Para ficarem presas. Então, é parecido com a inteligência daquele recurso extraordinário que foi julgado, que daí seja inclusive uma súmula vinculante, né? Em que... A súmula é dos regimes, né? Isso, mas é algo parecido com aquela ideia, né? É parecido com aquela ideia, e aí a gente volta a falar do semiaberto, porque o governo acabou investindo muito em regime fechado, quando na realidade precisava ter sido pensado um crescimento da pirâmide. Vamos pensar numa pirâmide, então tá, invertida. Eu tenho muita vaga no fechado, essa pirâmide ela
ela estreita, eu tenho algumas vagas no semi e tenho 0 vagas no aberto. Porque a Casa de Albergado de Salvador tinha 100 vagas, não serve para nada, ela virou um semi-aberto para quem tem autorização de trabalho externo, certo? Então tenho 0, o aberto é para quem está dormindo em casa. Só que eu tenho todos do fechado que uma hora progridem para o semi. E eu tenho os condenados inicialmente em regime semiaberto. Então, isso não era para ser uma pirâmide invertida, isso era para ser algo mais ou menos como 2 barras paralelas ou, quiçá, até um pouco mais aberto no semi. Então, hoje nos faltam vagas no semi, em muitas unidades. Aqui na capital, sim, Lauro de Freitas vive cheio, Simões Filho vive cheio, Barreiras até que tem uma folguinha. Então, o semiaberto acabou virando, com a nova sistemática, tal da súmula 56, então eu não posso manter no regime mais gravoso, no fechado, os condenados em semi. Acabou virando um problema onde boa parte dos condenados no semi ganham prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Sim. Só que isso traz um desafio enorme para o judiciário também, porque a regulamentação que o CNJ fez, ela parte da premissa da súmula e ela parte de uma premissa onde muitos estados assumiram que não tem mesmo vaga no semiaberto. Não é que, como na Bahia, que falta. Eu tenho unidades do semi, mas não tenho para todo mundo. Alguns estados não têm unidade do semi. O que acontecia nesses lugares? A pessoa era presa para iniciar o cumprimento do semi, e ela ia para o regime fechado. E aí criavam a execução e tinha a tramitação da execução, e aí a defesa vinha pedir um semi-harmonizado, porque ele estava num regime mais gravoso, e até que saía essa decisão, o sujeito já ficou lá 6 meses, 5, 4, 3 meses preso no regime mais gravoso. O que a resolução do CNJ fala? Só que a redação ficou ruim. Não prende o sujeito, não. Intima ele para iniciar o cumprimento do semi, já sabendo que esse cumprimento não vai ser privado de liberdade. E ele vem, ele coloca a tornozeleira e começa a cumprir as condições. Se ele não foi intimado, ou se ele foi intimado e não compareceu, tudo bem, aí você faz uma regressão cautelar e pede mandado de prisão, porque ele está no fechado, ainda que numa regressão cautelar, e depois que for preso a gente vê como é que resolve. Mas isso vale para onde não tem vaga no semi. E agora vamos trazer isso para a realidade da Bahia. Quem sabe definir se tem vaga no semi ou não tem? É o juiz da condenação ou o juiz da execução? Da execução. Da execução. O sujeito que é condenado no semi e está solto, portanto, o que a vara de condenação faz? Manda criar logo a execução de pena, sem expedir um mandado de prisão. E o juiz da execução do semi-aberto, ele vê, eu tenho vaga no meu sistema prisional? Então, vou expedir mandado de prisão para ele. Porque o divisor de águas aí é a vaga. Eu não tenho vaga no meu sistema prisional, então eu vou transformar a privação de liberdade em uma outra restrição domiciliar com monitoração e vou intimar ele para ele vir aqui iniciar o cumprimento. Muitas vezes isso dá certo, muitas vezes não dá, gera uma regressão cautelar. O que os colegas precisam prestar muita atenção agora? Assim como no regime aberto, que é cumprido no local onde o sujeito reside, o semiaberto harmonizado também é cumprido no local onde ele reside, porque eu não estou falando de uma pessoa privada de liberdade dentro, intramuros. Ele está com restrição de liberdade, porque está tornozelado, está na domiciliar, mas às vezes ele foi condenado em Xique-Xique, a um regime inicial semiaberto, ele deveria cumprir essa pena no semiaberto em Juazeiro. Juazeiro fala, eu não tenho vaga aqui, vou transformar a sua pena em domiciliar. Aonde você mora? Eu moro em Xique-Xique. Então você vai cumprir sua domiciliar em Xique-Xique. E aí é o declínio de competência para vara de jurisdição plena de Xique-Xique, que faz a execução já de regime aberto, para ela reger também esse semiaberto excepcionalmente. E o receio todo é porque quando essa execução do semi sai de uma vara especializada e vai para uma vara genérica, ele acaba se perdendo no meio de outras execuções e a gente acaba não executando essa pena como deveria. Então, se o aberto já vive uma crise de fiscalização,
O semi hoje é o novo aberto, a depender das circunstâncias. A gente precisa envolver todo mundo nisso. Principalmente pela ausência de vagas. A gente precisa envolver todo mundo nisso, porque é um problema que acaba batendo no judiciário. E todo mundo já fala tanto em impunidade. Um processo criminal custa caro para todo mundo. O tempo que o sujeito ficou preso provisório é caro. A nossa hora de trabalho é cara, dos outros atores. E quando isso finalmente termina numa condenação, uma pessoa está com uma monitoração eletrônica que também gera despesa para o Estado e não está sendo fiscalizada devidamente no cumprimento da pena. Então a gente precisa fazer a meia-culpa e alertar os colegas, olha, tem processos de semi aí que precisam ser olhados, né? Isso gera também agora para as varas especializadas um dilema. Imagina comigo, eu tenho pessoas que foram condenadas por crimes não violentos, mas no regime inicial fechado, vamos dizer aqui, um tráfico de drogas. Em algum momento ele progride para o SEMI e ele tem a vaga dele no SEMI, então está lá preso por tráfico de drogas, já cumpriu 2/3 da pena, 60% da pena, e está preso por um crime não violento. E chega para mim uma execução nova de regime semiaberto por roubo qualificado, e eu vou dizer que não tenho vaga. Então, o que o juiz da execução está sendo compelido a fazer hoje, porque as vagas são poucas? É conceder uma saída, uma progressão antecipada para aquele que já veio do fechado e já passou um tempo no SEMI, para eu liberar a vaga, para eu poder, em algum momento, quiçá, aplicar uma penalidade um pouco mais contundente ao cara do roubo que chegou aqui solto e vai cumprir o roubo solto. Então, complexo. É o judiciário tentando contornar uma situação que é responsabilidade do Poder Executivo. Exatamente, que ele não gerou, mas a consequência acaba sendo nossa. Por outro lado, eu não estou falando aqui do Executivo da Bahia, não, tá? Estou falando geral, genérico. Isso não é um problema da Bahia, isso é um problema da execução penal. É um problema geral do Estado brasileiro, porque isso acaba fazendo com que alguns estados até prefiram deliberadamente não ter vaga do SEMI, porque uma vaga do SEMI tem o custo da construção, mais o custo da manutenção. E a tornozeleira custa 10% do custo da manutenção. Quando ele coloca na ponta do lápis, para que eu vou criar uma unidade prisional e eu vou botar gente presa lá dentro se eu posso contratar R$300 por mês uma tornozeleira e vai me sair mais barato, sem pensar nas consequências disso, na segurança pública, execução, enfim. Isso. Entendeu? Então, tem uma situação muitas questões ainda mal resolvidas. Eu espero que o Pena Justa consiga, de alguma forma, jogar luzes para esses problemas, para a gente achar uma solução de consenso nacional para esses problemas, né? Vamos ver onde é que a gente consegue chegar. E também, lembrando que o meu tempo, o seu tempo, é muito diferente do tempo das instituições, né? Então, até que isso funcione de verdade, como hoje as custódias funcionam com razoável naturalidade, mas foi uma semente plantada há mais de 10 anos, né? Então, as coisas acontecem não no tempo da gente, mas no tempo das instituições. Isso, tudo vai progredindo, vai crescendo e acaba acontecendo. E como você disse, nos outros, e é interessante colocar que o Poder Judiciário, diferente dos outros poderes têm interesses políticos, e o Poder Judiciário não tem. O Poder Judiciário tem interesse que a lei seja cumprida, é o garantidor dos direitos fundamentais. Nessa conversa e nesse bate-papo que nós tivemos aqui, é notório observar que em momento algum nós estamos preocupados em que a pena seja executada, em que o custodiado tenha um tratamento digno, mas que a vítima também esteja protegida. E na Maria da Penha, eu falo, o Poder Judiciário virou realmente um guardião da Maria da Penha, da mulher vítima de violência doméstica familiar. Né? Tanto na sanção ali do acusado, na aplicação de medidas protetivas, mas na visão que se tem da vítima. Isso. A ponto de, por exemplo, a vítima está ausente da audiência. Eu falo, não vamos ter audiência. Por quê? Porque eu quero ver se a vítima está bem. Ah, doutora, mas eu quero ver a vítima. Isso. Então, acaba que o Poder Judiciário vira, dentro desse sistema de processo penal, o Poder Judiciário vira um verdadeiro guardião. É um garante. E importante colocar isso, e sem interesses políticos, porque, como bem colocou o doutor Faisal, o Poder Executivo, quem é o responsável por criar as vagas do semiaberto ou de comprar a tornozeleira, ele acaba fazendo uma escolha, muitas das vezes, pensando na economicidade, pensando no que vai ser menos custoso. E o Poder Judiciário, não. A gente não aplica uma pena, não necessariamente
pensando no que vai ser. A gente pensa pensando em o que é justo, o que é correto, o que é coerente, o que realmente vai garantir os direitos fundamentais. Então, é uma visão muito diferente. Eu acredito que essa sensibilidade, isso tem que ser colocado. Faisal, olha, eu conversaria mais 3 horas com você, mas já estão apontando ali. Quero agradecer, dizer que foi muito enriquecedor. E que eu tenho absoluta certeza que nós temos que agradecer tanto a associação quanto os magistrados. Eu queria falar aqui em nome da associação. Agradecer a você pelo excelente trabalho que você tem feito no nosso tribunal, dedicando horas da sua vida, horas além da função de magistrado na atividade fim, com as atividades extras, cuidando do BNMP. Eu sei muito bem como cuida da política carcerária, tudo cuidando, ligando nas unidades, nas comarcas do interior, falando com os escrivães, as minhas escrivãs criminais. As duas conversam muito com você. Elas falam, a gente conversou hoje. Então, é um juiz que está 24 horas à disposição do Poder Judiciário baiano. Isso tem que ser reconhecido. Obrigado. Então, entenda esse convite para o nosso podcast também como uma forma de reconhecimento. Poxa, que bom, pelo excelente trabalho que você faz. Você merece ser reconhecido. Eu sei que talvez nem sempre isso aconteça como a gente, né? Mas que também esse convite para estar aqui no podcast seja uma forma de reconhecimento da AMAB pelo excelente trabalho que você tem feito e dedicado ao Poder Judiciário baiano e aos cidadãos, aos jurisdicionados, às vítimas de violência, ao sistema carcerário, a todo o sistema penal baiano. Muito obrigada, Faisal. Obrigada pela entrevista e por tudo que você tem feito. Eu que agradeço. Como eu disse, é sempre um prazer servir a minha associação, servir ao meu Poder Judiciário. A luta é diária mesmo, ela é muito grande. Eu sei que os nossos servidores, os nossos colegas também sofrem o dia a dia. A falta de estrutura, a falta de material humano, né? Por mais que o nosso tribunal se esforce em melhorar, e olha, se a gente olhar 10, 15 anos para trás, melhorou muito e vem com perspectiva de melhorar mais, mas não sem uma carga de sacrifício muito interessante que todos se dedicam para fazer a coisa acontecer. Então, a ideia é essa mesmo, é criar uma espiral positiva, onde todos produzam mais, produzam bem e a gente consiga entregar a jurisdição com muito mais qualidade ao nosso povo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada, Faisal. Tenha um excelente dia. Muito obrigada. Obrigado.